Se quiserem acompanhar uma leitura da Palavra do Senhor, podem abrir as Sagradas Escrituras em Atos, o livro de Atos, o capítulo 20 e o versículo 24. Diz-nos assim esta passagem, Atos 20, 24. São palavras do apóstolo Paulo. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vou repetir. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amados irmãos, quando nós acendemos uma luz, qual é a finalidade? Se ilumina a si mesma? Que a luz desfrute da sua própria luz? A finalidade está em que a luz possa iluminar tudo quanto se encontra à sua volta, ao seu alcance. Uma luz não se acende para seu próprio benefício. Usando de uma analogia, direi que ninguém é salvo para seu exclusivo benefício, mas sim para que seja uma luz no mundo, a fim de iluminar os que se encontram à sua volta, de maneira que possam encontrar o caminho, também possam encontrar o caminho para a salvação eterna. Esta é a missão da Igreja, que nós não podemos ignorar. É a missão de cada membro em particular. Nós somos a Igreja. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, disse Jesus. E temos esta passagem em João capítulo 8, versículo 12. Jesus veio ao mundo para ser a luz que haveria de conduzir os homens à vida. Jesus era a luz para a qual os homens seriam atraídos, desde que quisessem ter vida, porque a vida estava nele mesmo. Conforme nos diz João, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Senhor Jesus sabia que, terminada a sua missão aqui, voltaria à glória. A glória que ele tinha antes de vir ao mundo. E consciente da necessidade que o mundo tem de luz, porque o mundo está em trevas, estava naquele tempo e continua, está em trevas, Jesus deixou outras luzes. Jesus deixou outras luzes para continuarem a iluminar o caminho que conduz à vida. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, irmãos. Não podemos esquecer isto. Não podemos ignorar. Não podemos fazer de conta. São palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo. E depois, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Quando Jesus veio ao mundo, não havia luz. Não se admirem. Não havia luz. A este respeito, Mateus, citando o profeta Isaías, disse, citando o profeta Isaías, no passado, ele disse, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. A que luz se referia o profeta? A que luz?
A luz natural, a luz das velas, os candeeiros, as lanternas. O mundo estava em trevas. O mundo vivia em pecado, porque não conhecia a luz verdadeira. Até que esta profecia se cumpriu. E Jesus veio ao mundo, a luz do mundo, e então raiou a luz. Acendeu-se a luz. Estava em trevas. É maravilhoso sabermos que só caminha nas trevas quem quer andar em trevas, na escuridão. Porque a luz raiou. E vós sois a luz do mundo. Jesus partiu para o Pai. Jesus partiu. E vive. Está vivo. Mas não deixou o mundo em trevas. Somos a luz do mundo. Mas não está em trevas o mundo? Está. Mas nós estamos aqui para iluminar o mundo. Estamos aqui para ser luzes. Para que o mundo possa ver o caminho, encontrar o caminho da vida, da salvação eterna. E possa um dia viver junto a Deus. O Senhor Jesus não só afirma que Ele mesmo é a luz do mundo, como também diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E logo nos manda: assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Não podemos ser lâmpadas fundidas, avariadas. Não podemos ser velas com pavio apagado. Não podemos ser candeeiros sem luz. Somos a luz do mundo. E, como tal, temos uma função: iluminar os que estão à nossa volta, que vivem em trevas. Seria bom que nos interrogássemos a nós mesmos sobre que espécie de luz somos nós. Luz tímida, encoberta por nuvens, distante, ou uma luz que brilha, que dissipa as trevas, que ilumina aqueles que nos rodeiam? Que tipo de luz somos nós? Que função estamos nós a desempenhar, irmãos? Iluminamos o caminho dos que estão perdidos nas trevas? Ou deixamos que eles continuem a caminhar às escuras? Quando uma lâmpada funde, deixa de dar a luz, o que fazemos? Guardamos-la e damos fora. Não podemos deixar de brilhar. Não podemos deixar que a nossa luz não seja realmente aquela luz que guiará outros, que vai guiar outros, que guia outros pelo caminho da vida, pelo caminho que conduz à eternidade. Temos de ser luz que ilumina o caminho, de tal maneira que possamos conduzir outros a esta luz verdadeira que é Cristo. Quando foi a última vez que tentamos levar uma alma a Cristo? Se calhar nem nos lembramos. Quantas almas há que nós levamos a Cristo? Quantas almas levamos nós aos pés de Jesus, desde aquele dia em que nós nos convertemos? A quantos iluminamos? A quantos fizemos a luz que havia dentro deles, as trevas que havia dentro deles? E uso nós temos feito do privilégio, porque é um privilégio, que uso temos feito do privilégio de sermos luzes no mundo? Será que o mundo está a ver estas luzes?
Difundir a fé era um dever sagrado dos primitivos cristãos. Recordam-se do texto aqui de Paulo? Ele ansiava, ele desejava, ele só queria uma coisa: cumprir com a sua missão, anunciar o Evangelho. Nada mais lhe importava. Eles relatavam entre os vizinhos, entre os parentes e amigos, o que Jesus tinha feito por eles e as bênçãos sem medida que recebiam daquele que os salvou. Eles resplandeciam diante dos homens. E os tempos eram outros, no sentido que eram perseguidos. Muitos deles eram odiados, eram postos em prisão, eram maltratados, eram mortos. Nós hoje vivemos num mundo talvez pior do que aquele por causa do pecado, das trevas que existem no mundo. Mas com respeito à liberdade de anunciarmos o Evangelho, ninguém nos impede. Temos este privilégio, esta bênção de podermos falar de Jesus, de anunciar a palavra. Não vamos presos. Ninguém nos proíbe. Talvez por isso nós achamos que não é assim tão importante. A igreja que cresce, irmãos, é aquela cujos membros são de facto filhos de Deus e no meio de uma geração corrompida e perversa que é esta que nós vivemos e que cada dia está pior, resplandecem como astros no mundo. A igreja que cresce é aquela cujos membros têm consciência de quem são e vivem de acordo com o que dizem ser. A igreja que cresce é aquela cujos membros são espiritualmente crescidos. A igreja que cresce é aquela cujos membros estão sempre prontos a sacrificar parte do seu tempo para salvar almas por amor a Deus e ao próximo. É muito fácil perder o interesse por estas coisas. Perder o interesse na igreja e por tudo que está ligado a ela. Porquê? Querem saber? Quando não investimos, que outra coisa nos poderá motivar? Se não ganhamos almas, se não temos alguém na igreja que pelo nosso testemunho, pelo nosso interesse, pela nossa compaixão, trouxemos aos pés de Jesus, se não estamos investindo no corpo de Cristo, é fácil perder o interesse pela igreja pela qual Jesus deu o seu sangue e a sua vida. Porque não estamos a investir. Uma pessoa tem interesse naquilo em que investe o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida. Nós, como cristãos, se não estamos a investir na igreja, colocando nela o nosso esforço, a nossa paixão, o nosso tempo, a nossa vida, que interesse, que amor, que consagração se poderá ver? Que almas poderemos ganhar? Não esqueçamos, irmãos, não podemos esquecer que a principal missão da igreja, que somos nós, é salvar almas. Não foi para isso que Jesus veio? Não veio para nos salvar? E essa atividade continua. A luz verdadeira subiu aos céus. Mas Ele deixou a luz aqui. Encarregou-nos de sermos nossos transmissores dessa luz que dele recebemos. Devemos refletir essa luz para o mundo. Não estamos aqui. Então, que almas poderemos nós ganhar se não investimos, se não continuamos com este projeto de Deus de enviar seu Filho único ao mundo para dar a sua vida naquela cruz para a salvação de todos os homens. A principal missão da igreja, como disse, é salvar almas, irmãos. E cada um de nós é responsável por essa obrigação. É uma obrigação. Temos que o fazer. Agora, se as pessoas não aceitam, o problema é delas. Nós já cumprimos essa missão. E sempre cumpriremos, sempre que falarmos a alguém
Se aceita, graças a Deus. Se não aceita a mensagem do Evangelho, o problema é dessa pessoa ou dessas pessoas. Como foi dito hoje no estudo, somos nós que temos que decidir o que fazer. Ninguém está de fora desta obrigação. Ninguém se poderá desculpar por causa da negligência, da falta de interesse, da preguiça ou da irresponsabilidade dos outros. É muito fácil arranjarmos desculpas. É fácil, facílimo. Mas será que Deus as aceita? Faça cada um a sua parte. E a parte de cada um contribuirá para o crescimento de todo o corpo e receberá a aprovação do Mestre. A missão de cada cristão como membro integrante do corpo de Cristo é evangelizar. Ensinando, testemunhando, iluminando os que se encontram nas trevas e vivem na região da sombra da morte. E isto é amor ao próximo. É amor ao próximo. Como igreja temos que ter uma função predominantemente evangelizadora. Cada um, membro do corpo de Cristo, tem que dispor de tempo para evangelizar, usando o dom ou os dons que Deus lhes tem dado. Caso contrário, e isto é mais sério, isto é mais grave, possamos pensar, seremos achados culpados diante de Deus. Não sei se, irmão, há pouco tempo falamos desta passagem. Se lembram do que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículos 8 e 21, quando Deus diz: quando avisares o teu irmão, portanto, do pecado que ele está a viver, e esse irmão aceitar, tu salvaste a alma dele, salvaste tu. Mas se tu não o avisares do caminho que ele está a trilhar, se não o avisares da situação em que ele vive, és responsável por essa alma. E portanto também serás julgado. Sejamos, pois, luz para os que estão nas trevas, porque, e pensemos bem, sejamos luz para os que estão nas trevas, porque noutro tempo fomos trevas. Noutro tempo fomos trevas. Mas agora somos luz no Senhor. Andemos como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Guiando outros pelo caminho da vida. Como antes, outros nos guiaram a nós, e por causa do seu testemunho, hoje temos a esperança de salvação eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, a verdadeira luz do mundo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a meditar, a pensar. Amamos a Deus? Amamos a Jesus? Quem me ama, diz o Senhor, seguir-me-á e provará que realmente me ama se fizer aquilo que eu vos mando. O que é que Jesus mandou? Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas nós temos que ir e anunciar o Evangelho.